Muito bem, na prática, então, o que a gente pode fazer? Usar esse modelo de desdobramento de informação para poder registrar a voz do cliente, ok? Eu vou partir do problema ou do tema do projeto que eu estou querendo desenvolver, já que eu vou usar a voz do cliente para tentar validar se esse tema de projeto é interessante ou não. Então, eu parto de uma premissa, de um possível tema de projeto, eu defino quem são os meus clientes internos e externos, né? Lembra lá do passo a passo. Definir quem é o cliente interno e externo. Então, é legal substituir aqui, cliente interno, colocar, o diretor tal, é a área tal. E o cliente externo também, quem são os consumidores que eu abordei ou entrevistei. Então, esse eu vou definir e aqui eu vou buscar na voz do cliente aqueles pontos-chave da fala dele. Ou seja, aquilo que eu chamo de direcionadores, né? Então, quando eu estou ouvindo a voz do cliente, principalmente do cliente externo, ele costuma contar uma história, reclamar, não sei o quê. Dessa fala toda dele, eu vou pegar aqueles pontos-chave, aquilo que me chamou a atenção. São os direcionadores. Então, eu coloco aqui de forma resumida. Tem a ver o quê? Com a necessidade e a expectativa desse cliente. E é essa informação que eu vou traduzir para indicadores, né, para parâmetros de processo, que são justamente as minhas CTQs ou CTPs, ok? Então a gente pode trabalhar com esse modelo de desdobramento de informação. Vamos ver um exemplo para entender melhor? Lembra da pizzaria? Já falei da pizzaria Voito aqui antes. Vou retornar com ela aqui. Imaginem que na nossa pizzaria, né, o meu objetivo é reduzir as reclamações na entrega da pizza. Então, nessa pizzaria eu percebo que existe essa oportunidade. Vamos avaliar se realmente, né, é válido, se realmente as reclamações, né, existem e se vale a pena trabalhar um projeto aqui, investir esforço, investir recursos nessa problemática. Como cliente interno, eu escolhi os motoboys. Eu acredito que o motoboy são os colaboradores da minha empresa que estão mais diretamente ligados ao tema desse projeto. Eu acho que faz sentido escutar a voz desse cliente interno, motoboy. E também vou buscar a voz do meu cliente externo, né? Vou lá ligar para os meus principais clientes. Com certeza, né, na nossa pizzaria a gente sabe aqueles clientes que são, né, clientes mais fiéis, clientes que costumam pedir mais pizza. É interessante escutar a voz desses nossos clientes. E aí, na voz do cliente, né, o motoboy, por exemplo, eu posso optar por o quê? Por entrevistá-lo, por conversar com ele, uma entrevista informal, não estruturada, né? Fazer esse bate-papo. E desse bate-papo eu vou extraindo os pontos chaves da fala desses motoboys e vou listando aqui. Então, por exemplo, na minha conversa com eles, eu peguei 2 pontos chaves. Distância de entrega varia muito. Então, ele disse para mim, olha, muitas vezes a pizza demora para chegar no cliente e chega fria. Por quê? Porque a gente não está planejando bem a rota. A gente coloca, né, para o mesmo motoboy em bairros que são, né, distantes um do outro. A gente poderia talvez otimizar essa rota. Então essa foi uma fala dele, distância das entregas. Outra coisa, tempo de espera na própria pizzaria é alto. Às vezes já tem uma pizza pronta e ele tem que esperar mais 10 ou 15 minutos porque a gente está esperando fazer mais 2 ou 3 pizzas para ele levar uma quantidade maior de pizza. Só que esse tempo de espera está sendo alto. E o cliente, né? O cliente, o que eu fiz? Eu liguei para ele, fiz uma conversa pelo telefone, né? Fui na minha atendente, na minha telefonista, perguntei para ele que tipo de reclamação o cliente costuma fazer. Então, eu fiz aí essa busca ativa, né, e reativa da voz do meu cliente. Eu tanto perguntei para minha atendente o que ela já tinha de informação, quanto também optei por ligar para alguns clientes de forma ativa, buscar essa voz do cliente. E aí, as falas, né, os pontos chaves da fala foram:
Ah, reclamaram, claro, que a entrega é muito demorada. Olha, normalmente vocês falam que vai chegar em 40 minutos, chega em 50 minutos, chega em 55 minutos. Eu já acho 40 minutos muito tempo, devia ser 30. Então ele reclamou, né? Entrega muito demorada. Pizza com ingredientes errados. Ele fala, olha, além de demorar, ainda às vezes eu peço sem orégano, vem com orégano. Às vezes eu peço para trocar o catupiry pelo cheddar, vem o catupiry. Né? Então, quando eu peço alguma coisa que é diferente, que é muito fora do padrão de vocês, vocês costumam errar, né? E aí ele falou também, ó, por causa da demora, o refrigerante acaba chegando quente, a pizza acaba chegando fria. Então, é a voz do cliente externo. Vejam que a grande sacada, o grande segredo aqui é pegar esses direcionadores e traduzir para o nosso processo. Traduzir isso para parâmetros de processo que eu controlo, para indicadores que eu tenho na minha empresa. Então, esses direcionadores vão ser traduzidos, né, em informações do meu negócio, da minha empresa, que eu já acompanho, de forma que eu tenho esses indicadores ou esses parâmetros para utilizar o quê? No meu projeto. Então, se eu for fazer um projeto para reduzir as reclamações na entrega, quais são possíveis indicadores ou possíveis parâmetros de processo que eu vou acompanhar? Se eu fizer esse projeto, os possíveis indicadores e parâmetros de processo que eu vou acompanhar são esses aqui que eu busquei através do quê? Da tradução da voz do meu cliente. Então, quando o meu motoboy reclama da distância, reclama do tempo de espera, eu tenho como, na minha empresa, monitorar, mensurar tempo ocioso do motoboy, eu tenho como mapear o raio máximo que eu tenho que definir entre uma entrega e outra, né? Quando o meu cliente reclama da demora, dos erros e do refrigerante quente, eu tenho na minha empresa como mensurar o tempo médio de entrega de cada pizza, eu tenho como mensurar a quantidade de pizzas erradas que eu estou entregando, ou seja, o percentual de pizzas defeituosas. Eu tenho como também controlar a temperatura do refrigerante. Então, se o refrigerante está saindo quente, talvez eu preciso resfriar ele um pouco mais para que no tempo da entrega ele continue chegando gelado na casa do cliente. Então, veja que com esse trabalho da voz do cliente, como que eu faço essa tradução de realmente informações que serão, de fato, úteis para o projeto. Ou seja, eu faço essa tradução de realmente informações que são úteis para o projeto de redução das reclamações da entrega. Então aqui está um primeiro exemplo para poder a gente entender como que esse passo a passo funciona.